Não. Tá bom. Mas você tem ideia de quantitativos, assim? Não. Nunca nem pensei nisso. Nunca nem pensei nisso. É o que em PNL, né, se chama-se incompetência inconsciente. Deve conhecer melhor que eu. Aí você passa pela incompetência consciente, depois competência consciente, para chegar na competência inconsciente, né? Pois Eu é. não sei se é de Dilts esse aí, quem é que bolou, né, esse procedimento, ou se foi do Grindler, né? Mas o bacana é que tem gente que não faz ideia, por exemplo, de como está a sua leitura. Eu não faço. Ele dá assim, eu acredito, eu tenho uma opinião, tá? Eu, né, pode provavelmente. Então, fica muito no seu inconsciente, certo? Sim. Tá. Então, uma coisa bacana é testar isso, Plínio. Né? No coach, a gente usa o quê? O ponto inicial e onde eu quero chegar, né? Aí eles até brincam com isso, né? Que essa jornada aí são as ferramentas, né? Então, você vai pegar... Você chegou a imprimir ou vai usar os PDFs mesmo? Vou usar o PDF mesmo. Pronto. Então, você vai lá no seu PDF chamado Textos para Avaliação. Certo. E vai pegar a página 22. Peraí, Se você estiver olhando pelo marcador do computador, vai dar 25. Textos para avaliação. 25. 25. Missão tripulada a Marte? Método de estudo. Então, 22 a 25. Se for pelo contador do celular ou do computador, ele conta, né, índice, conta capa, conta tudo. Se for o rodapé ali da página, é a 22. Está em ordem alfabética, então está um pouquinho antes desse missão tripulada. 22 está método de estudo. É essa mesmo. Essa mesmo. Foi o que eu disse. É a 22 da apostila ou a 25 pelo contador da apostila, do computador. Então, funciona, eu marco 1 minuto no relógio e você vai ler tentando entender. Não é velocidade, não é nada. Não estou dizendo que é para ler rápido, também não estou dizendo que é para ler devagar, certo? Leio normalmente? Normalmente tentando entender. Tá bom. Estou fazendo isso agora. Posso fazer, então? Calma, eu vou dar o sinal quando eu disser o famoso valendo, né? Ó. Aqui, ó, então vou marcar. Ó. Você não precisa cronometrar, você cronometra. Não, você vai preocupar em entender o que está escrito. Beleza. Valendo, então. Ó. Começou. Terminou, né? Um minuto. Onde você parou? Eu parei na última linha do segundo parágrafo do Missão Tripulada a Marte. Era o mesmo texto, né? Era só o texto 22. Mas então tá bom. Então, só isso aqui eu já tinha passado, porque são só 1, 2, 3, 4 parágrafos. Mas eu falei, não, é só o texto método de estudo. Você até falou, eu tô nesse. Não, esse não. É só método de estudo. Tá, tudo bem. Mas ok. Aí eu vou... Então, se eu tivesse parado antes, eu tinha que ter falado, eu acabei, é isso? Teria que ter avisado, terminei. Não, eu entendi. As regras do jogo, para mim, não estava claro. Para mim, estava claro que eu tinha que ler até o término de 1 minuto. Eu falei que você ia ler o texto que você tem em 1 minuto e que a única preocupação era a compreensão. Mas eu vou aumentar um pouquinho a quantidade de palavras, visto que você leu um parágrafo do outro texto. Tá certo?
Tá. Então, agora você vai pegar um papel e uma caneta. Não pode mais olhar para o texto. E aí você vai me colocar aí, né? Número 1. Antes, você pode colocar no título teste oficial, né? Ixi. Teste oficial. Número 1, eu quero saber qual é o título. Aprender a aprender? Escreve aí. Nossa, enfim, nem sei se é isso, mas é o que me veio à mente. Ok, você vai colocar um X. O nome do texto é Método de Estudo, né? A gente foi procurando ele, tempão. Mas é natural, né? Nunca mais você vai esquecer o título. Porque você teve uma experiência agora, né, com ele, né? Então isso fica marcado na memória, né? Então, título, quem escreveu, quantas palavras tem, qual era o nome do livro, se tinha algo em itálico, algo negritado. Então, são coisas que nós chamamos de pré-leitura. Tá. Pergunta número 2. Tem uma frase importante entre aspas. Acho que eu fiquei focado um pouco na velocidade. Né? Mas eu avisei para você não dizer que as regras do jogo não foram claras. Eu disse, não se preocupe com a velocidade, só em ler. Né? Nem rápido, nem devagar. Tá? Então, deixa um traço. Põe número 2, deixa um traço. E foi justamente onde você trocou. Aprender a aprender. Era a frase que estava destacada, inclusive, entre aspas. Foi a primeira coisa que você leu, por isso que você pensou que fosse o título. Tá. Número 3. Quem gosta de falar essa frase? São 4 profissionais. Putz, educadores. Escreve. Educadores são 4. Esse está certo. Educadores. Cada questão vale 10 pontos. Como você, desta de 4, acertou 1, dá 2,5. Né? 2,5 pontos. Certo. Ok. Número 4. Né? Então, na primeira o título você errou, na segunda não lembrou, na terceira você fez 2,5. Né? Eram educadores, pedagogos, professores, e o texto diz que até empresários. Já os alunos, no segundo parágrafo, né? Já os alunos que falam sobre estudar. Que é difícil, que não é. Difícil, que é difícil. 10 pontos. Ok. Número 5. Né? 3 dificuldades que, segundo os alunos, né, dificultam aí o estudo. 3 quesitos, 3 fatores. É difícil por causa disso. É difícil por conta daquilo outro. Por que estudar é difícil? Vou dar uma, tá? Meu estudo não rende. É difícil porque eu estudo muito. Quando eu vou olhar, não rendeu, né? É difícil porque mais? É difícil porque eu não sei por onde eu começo. Por exemplo, se alguém encontrar essa sua estante de livro, ele vai pensar assim, qual que eu pego primeiro? Putz, aí eu não lembrava mesmo, não. E o terceiro, não consigo me concentrar. É difícil porque na hora que eu sento para ler, eu não me concentro, não rende,
E eu não sei nem por onde eu começo, porque é tanta coisa. Uhum. Tá, número 5, o 6, aliás, 6, para estar motivado para estudar. É preciso ter metas. Boa, metas. Metas. 10 pontos. Número 7, para vencer a preguiça, aquela indisposição. Não sei se é motivação, objetivos, ou disciplina. Põe uma disciplina, né? Você vai colocar aí uns 3 pontos. Ele Uhum. disse que eu tenho que ter um local e um horário para estudar. Certo. Certo? E tem aí alguma coisa a ver, né, com a disciplina, né? Tá, por isso daí 3 Eu não pontos. anotei número 6, eu tinha que ter anotado, né? Metas foram quantos pontos? Tem que anotar, claro, esse é o nosso teste oficial. Toda aula eu vou perguntar dele, né? Ah, tá. No número 6 você acertou, você fez 10 pontos, né? Você colocou metas, né? Número Ter 4, que era metas. difícil, foram 10 também, é isso? Aí eu não sei, eu tenho que saber o que você escreveu aí. Difícil, é difícil. 10 pontos, estudar. Os Tá. alunos reclamam que estudar é difícil. 10 pontos. As outras, ok? Sim. Tá, então número 8. Uhum. A leitura, diz o texto, é uma grande oportunidade para. Não lembro. Não lembro. Tá? Desenvolver a inteligência. Uhum. Deixa um traço. Número 9. Lá no rodapé tem o nome do livro que eu tirei o texto para colocar aí na apostila. Não vi, não lembro. Deixa um traço. Uhum. Retirei do aprendizagem acelerada. Ah, Tá? E número 10. Quantas palavras tem esse texto aí que você leu? não lembro. Não lembro nem de ter visto isso. Deixa um traço. Tá? Então, quantos pontos a gente fez? Pontos corresponde a porcento também, tá? Que são 10 perguntas, 100%. 37,5. Não Bem, foi ruim, tá, Plínio? Foi legal. A maioria fica de 15 a 25. Tem uhum. gente que zera, tá? Mas tem Uhum. gente que consegue um ou outro, é difícil, 40, 52. O senhor foi 37. O que significa ter 37%? Você tinha que ler o texto pelo menos mais umas 2 vezes. Qual é o problema de ter que ler 2, 3 vezes a mesma coisa? Tempo. Tempo. Perde muito tempo, tá? E tempo é o que a gente não tem. Tá? Então, agora vamos calcular a velocidade. O texto tem 169, considerando que você leu mais um parágrafo e uma linha. Um parágrafo, quase 2. Eu parei É, na última linha do segundo. então vamos considerar que você leu aí umas 200 palavras, correto? Coloca aí, então, ó, 200 palavras por minuto. Uhum. Eu arredondei isso aí, né, para 200. O Uhum. normal é 150, 180. Então você está um pouco acima da média, um pouquinho acima da média. Qual que é a meta da mentoria? 1.000. 1000 ppm. Então dá para aumentar a velocidade em 5 vezes. E a compreensão? Você tinha falado, eu não lembro se é 70 ou 80. 70. Então tem que dobrar a compreensão. Tá. E como é que nós vamos fazer isso? Então, pode anotar assim, né? Primeira ferramenta. Uhum. Não é confortável, assim como não é confortável fazer esteira. Uhum. Caminhar você ainda vai, correr, você procrastina, né? Uhum. Uhum. Então é chatinho o exercício, tá? Uhum. Mas tem que ser feito. Certo. Então, ferramenta barra compreensão.
Uhum. Essa ferramenta ela vai aumentar a tua compreensão. Uhum. E por aumentar a compreensão, ela te dá segurança e você ganha um pouquinho de velocidade também. Certo. Ela tem que ser praticada durante 7 dias. Tá. Número 1, escolher um livro. Pode ser, inclusive, um livro que você já leu. Tá. Tá? Número 2, ler por aproximadamente 10 minutos. Uhum. Não pode ter interrupção, parar para tomar água, WhatsApp, etc. e tal. Tem que ser aquela coisa ali focada mesmo, isolado. Uhum. E número 3, você vai explicar sobre o que leu em voz alta Uhum. durante 5 minutos. Depois dos 10 minutos, eu fecho o livro e explico sobre em Pega voz. um marcadorzinho, né? Você deve ter vários aí. Uhum. Parei aqui, tá bom. Aí eu marco. Esse livro que você escolheu, ele vai ser separado. É só para isso. Uhum. Então, se for um livro que você está lendo, que você tem urgência para terminar, não serve. Pega um outro livro. Tem que ser um livro que você se sinta bem com ele, goste do assunto, para conseguir explicar. Tá. Então, até aí, ok, né? Sim. Tá. Alguma dúvida? Não. Tá.